Olha, estão dizendo por aí que o Flávio Bolsonaro tá uma pilha de nervos, tá assim, ó, que não se aguenta. Por quê? O Flávio Bolsonaro, ele é a conexão entre o Anderson Torres e o Bolsonaro atualmente. Por quê? Porque o Anderson Torres, ele pode se encontrar quase todos os dias com seu advogado, que é o senhor Roca. Roca foi advogado do Cabral, foi advogado do Flávio Bolsonaro, foi advogado de vários milicianos. Ele é o advogado do Anderson Torres hoje. Ok, então, o que acontece? O Anderson Torres está preso faz 75 dias e ele está com depressão na cadeia, ele chora todos os dias. Esses terroristas que foram presos estão todos numa depressão absoluta. É incrível como o fascista, quando tem que se deparar com a punição para os crimes que cometeram, chora, mas chora igual uma criança. Pois bem, o Anderson Torres está querendo mudar de advogado. E aí tem um problema. O Flávio Bolsonaro não está conseguindo segurar o Anderson Torres. Obviamente, ele não fala diretamente com o Anderson Torres. Se fala, se tem recado da família Bolsonaro para o Anderson Torres, é por meio do advogado, por intermédio dele. E eles não estão conseguindo segurar o Anderson Torres, o advogado está tentando segurar o cliente e se manter no caso. E aí tem um componente que é nitroglicerina pura, que é o seguinte: o Roca, advogado do Anderson Torres, ele é contra delações. Ele é completamente contra. Alvos da Lava Jato, ou até de outras operações, quando alguém queria delatar para ser solto antes, demitia o Roca. A primeira coisa a fazer era demitir esse cara, porque ele não fazia delação premiada, ele não queria atalhos, ele queria tudo na justiça, defender o réu ali, ó, sem confessar nada, falar que não foi ele, tudo mais. O que acontece é o seguinte: o Anderson Torres estava acreditando, assim como a Carla Zambelli estava acreditando, alguns outros bolsominions, que ia ter algum tipo de acordo com o Alexandre de Moraes. Então ele mandou o advogado dele conversar com o Alexandre de Moraes pessoalmente. É comum, né, às vezes em processos, que o advogado vai lá, tenta falar com o juiz, 5, 10 minutinhos, falar o lado dele do processo, e o juiz receber, falar, conversar, tudo mais, ok. Não vai ficar como o Sérgio Moro e Dallagnol, combinando coisas e conluio, mas é comum que o advogado de uma das partes peça para, ou às vezes as duas, para ser recebido pelo juiz alguns minutos. O Alexandre de Moraes nem sequer recebeu o advogado do Anderson Torres. Ele não conseguiu nem chegar perto de ser recebido. Não é que assim, não, olha, bateu na trave. Não, nem chegar perto. E o Anderson Torres percebeu, pô, ele deve ter lido a investigação dele. São centenas de páginas. Só que o Anderson Torres, veja, ele tem muito tempo livre. Tá preso. Tem muito. Pensando num cara que tem tempo livre hoje, é o Anderson Torres. O meu dia tem 24 horas e parece que tem 10, porque parece que tinha que ter mais de 24. O dia do Anderson Torres é o contrário, tem 24 horas e parece que tem 50, porque ele tá preso, enjaulado, então tá ruim pra ele. Imagina o tanto que ele leu o processo dele. A investigação contra ele, tudo que foi disponibilizado até agora para a defesa, ou seja, para ele e os seus advogados. Ele leu aquilo e falou, pô, meu, lê, fala, 91 anos de jaula, eu tô ferrado, meu amigo, eu tô ferrado. Então ele já sinalizou, já chegou a vazar em diferentes veículos de mídia, que ele vai mudar de advogado porque ele quer sair o quanto antes, ele quer parar de chorar, ele quer parar de ter depressão, ele quer voltar a viver uma vida plena e usufruir do dinheiro que ele conseguiu aí durante o governo Bolsonaro, porque a gente sabe que todos esses bandidos estavam envolvidos em falcatruas. Então agora tem um pânico aí do Bolsonaro. Eu não sei se ele embarca nesse avião hoje, hein? Deve embarcar porque ele não pode ficar nos Estados Unidos. Se não embarcar nesse, ele embarca em avião para outro lugar. Porque o visto dele acaba hoje. Então hoje ele tem que sair dos Estados Unidos até meia-noite. Mas olha, o Bolsonaro tá com medo, hein? Ele tá com medo porque pegaram joias dele que estão com o Piquet e ele está em situação flagrante. Se a Polícia Federal quiser, faz busca e apreensão na casa do Piquet, pega as joias e aí já emite mandado de prisão contra o Bolsonaro. Então ele está com medo de ser preso já logo na chegada ou nos primeiros dias, que ele não consiga nem se estabelecer no Brasil. Passar menos de uma semana, pá, já. Ele está apavorado. Tá. Fora que tem investigações do dia 8 de janeiro. Ele também está com muito medo da Polícia Federal fazer busca e apreensão na casa dele, porque todas essas investigações, a do Anderson Torres é um dos casos, que é o dos atos terroristas de 8 de janeiro, levam ao Bolsonaro. Todas elas, o final é Bolsonaro. Então, tá apavorado. Agora, com o fato novo de que o Anderson Torres está para mudar de advogado porque vai delatar, ou seja, vai abrir o bico e vai tentar de qualquer maneira
falar alguma coisa que o Alexandre e a Polícia Federal não saibam, para que ele possa ser solto. Por quê? Porque se o Anderson Torres falar coisas que a Polícia Federal já sabe, ou que a Polícia Federal já tem provas, sabe o que acontece? Não vale. Não vale nada. A Polícia Federal ele vai falar, não, mas olha, é que o Bolsonaro fez isso, ó, eu tenho prova. A Polícia Federal fala, você tem prova? Eu também. Vai continuar enjaulado. Contar algo novo. Então tá assim a situação dele. Vai ter que falar coisa nova. E olha, fato novo sobre o Bolsonaro tem muito aí, fato que a gente não sabe, fatos desconhecidos sobre ele são muitos. Eu vou te dar um exemplo. Foi revelado agora que senadores do PT fizeram um pedido durante o governo Bolsonaro, um pedido de informação. Durante o governo Bolsonaro, comitivas do governo brasileiro viajaram para a Arábia Saudita 130 vezes em 4 anos. Fala, caramba, Thiago. É vez pra caramba. Estamos falando aqui de quase 3 vezes por mês. Todos os meses. Durante 4 anos. É muita viagem. Agora, em uma viagem, pegaram 3 estojos com joia. Na mesma viagem. Só que naquela uma viagem, o almirante Bento Albuquerque, ministro do Bolsonaro, ele foi com uma mala e voltou com 4. O que será que tinha nas outras 3 malas cheias que ele trouxe da Arábia para o Brasil? Agora, e nas outras cento e tantas viagens? O que fizeram? O que levaram? Inclusive, um dos motivos de terem pego as joias é porque os agentes ali da Receita Federal estavam desconfiados do almirante. Não pegaram o ministro, porque era ministro, pegaram então o tenente que viajou com ele. Que já estavam desconfiados. Pois esse cara não para de vir da Arábia, esse cara deve estar levando muamba. Não tem outra. O que estava fazendo o almirante do Bolsonaro, veja bem, é mais um motivo para que pode ser a prisão dele. Prisão preventiva, hein? O almirante ministro do Bolsonaro, ele estava viajando de tal maneira, com tal frequência, e com número de mala de ir e de voltar, sempre voltando com mais malas do que ia, que traficantes de drogas e outros tipos de criminosos fazem sempre. E aí, o próprio computador da Receita Federal viu pipipi suspeito aqui. Ministro do Bolsonaro. Aí você fala, aí fica difícil você defender esse cara. E aí, quando você pensa nos atos do dia 8, aí voltando ao Anderson Torres, chegou uma informação nova que até então não se sabia. O Anderson Torres, poucas horas antes dele ir para Orlando, falando do Bolsonaro que está voltando, vamos falar do Anderson Torres, antes dele ir para Orlando, ele se encontrou com o General Dutra. General Dutra era o comandante da guarda que guardava o Palácio do Planalto. O General Dutra vai ser o primeiro, eu vou te falar aí, dos militares ativos, ele vai ser o primeiro a rodar. O primeiro a rodar e a ser preso vai ser o General Dutra. Inclusive tem notícias de dentro lá da Justiça Militar de que a Procuradoria Militar está querendo provar que os militares cortam na própria carne, que não tem impunidade. Então querem jogar aí uns 5, 6 nomes aí na fogueira, aos leões. O primeiro da lista é o General Dutra. Então ele está aí nos bastidores tentando articular para se salvar, mas a situação dele está difícil. Ele se encontrou com o Anderson Torres no dia 6 de janeiro. 2 horas depois, o Anderson Torres embarca no avião para Orlando. Menos de 48 horas depois, Brasília é tomada por uma horda de terroristas fascistas. Eles tentam entrar no Palácio do Planalto e o General Dutra abre para eles. Aí vem o pior, o comandante da PM que está preso, viu? O então comandante da PM, ele saiu da prisão para depor na CPI dos atos antidemocráticos que está rolando na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Para quem não sabe, Câmara Legislativa do Distrito Federal é o equivalente à Assembleia Legislativa de São Paulo, Assembleia Legislativa do Paraná, do Rio de Janeiro, dos estados. Só que no Distrito Federal se chama Câmara e não Assembleia. Se alguém souber a explicação, pois bem, mudar ali a palavra, é a Câmara. Então é isso. E tá tendo uma CPI lá. E lá é a maioria bolsominion, a maioria dos deputados distritais, não se fala estadual porque é Distrito Federal, são bolsominions. Mesmo assim, a CPI tá passando o trator em cima desses bolsonaristas e do Bolsonaro. O comandante da PM foi lá e falou o seguinte, olha, o que aconteceu foi que os comandados pelo General Dutra, eles não deixaram a polícia entrar para conter os manifestantes. Inclusive, um dos responsáveis, ele citou o nome lá, colocou a mão no meu peito. Eu, comandante da PM, não posso entrar no palácio para tirar os manifestantes. Enquanto ele colocava a mão no meu peito e falava que a polícia não podia passar, os manifestantes, ele chamava os terroristas, entravam no Palácio do Planalto do jeito que queriam. Isso tudo tinha sido combinado com quem, você acha? Com Anderson Torres
2 dias antes. Por isso que foi a última reunião do Anderson Torres antes dele viajar. E olha, essa reunião era secreta, essa reunião ficou se sabendo agora, ontem, veio a notícia dessa reunião, não se sabia. Nem a Polícia Federal tinha essa informação ainda. Ficou se sabendo, agora vazou. A Polícia Federal, provavelmente alguém da Polícia Federal vazou. Mas agora você vai montando quebra-cabeça. Eles estavam realmente ali planejando um golpe de Estado. Tem muita coisa contra o Anderson Torres. Ele, na semana passada, ele depois no processo do Bolsonaro, que vai torná-lo inelegível lá no Tribunal Superior Eleitoral. Olha o que aconteceu. O novo advogado do Bolsonaro, nesse caso, é um advogado do PL, ele pela primeira vez ele foi presencialmente no depoimento. Ele tentou tornar o depoimento secreto, mas esse depoimento será tornado público depois. E pelo que dizem aí, o Anderson Torres não aliviou para o Bolsonaro, não. Porque nesse caso, é um caso que vai tornar o Bolsonaro inelegível, se o Anderson Torres aliviasse para o Bolsonaro, ele ia se auto-incriminar. A gente está falando do caso daquela reunião, daquele monólogo que o Bolsonaro fez com embaixadores, chamou representantes de 50 países no Itamaraty, e aí ficou atacando as urnas eletrônicas do STF. Fez um monólogo, falaria também ali o general Braga Neto, não falou o Braga Neto, aí falaria um outro general também, não falou, generais não quiseram falar, falou só o Bolsonaro. E aí o Anderson Torres foi depor, falar, você teve envolvimento nisso? O que ele vai falar? Falar, não. Você ficou sabendo disso? Não. Você fez isso ou foi o Bolsonaro? Ele, eu não fui. Então foi Bolsonaro. É assim que foi o depoimento. Ele falando que não foi ele, mas cada vez que ele falava que ele não tinha envolvimento, ele estava implicando o Bolsonaro. O advogado do Bolsonaro está desesperado nisso aí. Bolsonaro começou a rolar um monte de testemunha para ver se atrasa o processo e tudo mais, mas vai dar ruim para o Bolsonaro. Então ele está aí pensando, já estava pensando ontem, aí deve ter dormido pensando se volta para o Brasil ou não. Nos Estados Unidos, ele está fazendo discurso aí, ele tem uma agenda de estadista nos Estados Unidos. Vou te mostrar a agenda de estadista do Bolsonaro. Quem quiser, tá lá no meu Instagram, viu? Mostrei o vídeo da agenda. Bolsonaro aqui, como estava ocupado nos Estados Unidos. Vamos lá, Bolsonaro lá, vamos ver o que ele estava fazendo ontem. Vamos lá. Vou até abaixar aqui a luz, se conseguir ver. Tá sem som aqui. Foi lá, ele ergueu o cachorrinho, tipo o Rei Leão, ergueu lá o cachorrinho. Aí ele entrou, ela tá inaugurando uma lanchonete, viu? O vídeo começa com ele cortando ali uma fita. Aí ele vai lá, aí um cara, olha a cara olha a cara desse senhor. Ele vai lá e fala, não, assina aqui. Ele vai lá e ele autografa um carro. Eu não acredito num negócio desse. Essa agenda de estadista do Bolsonaro nos Estados Unidos. Aí que tá fazendo, isso aí. É por isso aí que o Flávio Bolsonaro falou, não, ele não voltou porque ele tem compromissos importantes nos Estados Unidos, até brilhou ali, colocaram, esse vídeo foi divulgado pela comunicação do Bolsonaro. Eu vou te falar, a gente às vezes critica a comunicação da esquerda, mas a do Bolsonaro também tá, essa agenda que ele tá querendo vender aí de estadista, tá ruim a coisa, hein? Então ele decide agora se ele vai ficar fazendo isso em território brasileiro até que seja preso, e eu vou falar, não vai demorar muito não, viu? Ou se ele faz isso no exterior. A mídia tá adorando, a grande mídia tá adorando que o Bolsonaro tá voltando por 2 motivos. 1, ele vai bater forte no Lula e a grande mídia tá querendo bater forte no Lula. 2, se o Bolsonaro voltar, vai ter chumbo pesado pra cima dele e aí tira o foco das revelações do Tacla Duran. E aí, quando você fala de Bolsonaro, você não fala de Sérgio Moro, e Sérgio Moro é o queridinho da grande mídia. Quando você fala de Sérgio Moro, você expõe toda a hipocrisia do editorial da Rede Globo, da CNN, da Folha, do Estadão, como eles são realmente uma mídia que não informam, eles têm uma agenda. Então eles não gostam de falar do assunto Sérgio Moro, eles preferem ficar ali, alguns batendo no Bolsonaro, outros como CNN, Folha, UOL, bolsonarizaram 80%, 90%, mas ficam naquela, né? Eles podem usar o Bolsonaro até para atacar o Lula. Eu dei um exemplo aqui outro dia, quando falam do caso das joias. Falam, Bolsonaro é das joias. Aí sempre vem uma manchete, tem isso aí na CNN, no Estadão, no UOL. Olha, Lula e Dilma também pegaram presentes. Dilma ficou com vários presentes. Você vai ver os vários, eram 3 presentes. Aí o Bolsonaro, 19 mil presentes. Você fala, aí você vê os presentes do Lula, que o Lula se apropriou dos presentes. Aí Lula pagou, aí o UOL colocou, Lula pagou presentes e alguns ele devolveu.
Aí você vai ver os presentes que o Lula pagou, porque ele perdeu. Ele perdeu alguns presentes. Valor, 3 mil reais. Valor dos presentes do Bolsonaro, até o momento, 19 milhões de reais. Eu falo, pô, peraí. Essa é a falsa simetria que fazem. Assim como você vê, às vezes, Vera Magalhães em O Globo, falando que Lula é igual ao pior do bolsonarismo. Ele não é igual ao Bolsonaro, não. Ele é pior que o Bolsonaro, porque ele é igual ao pior do bolsonarismo. Por exemplo, se você disser, ó, fulano é igual a cicrano, é uma coisa. Se você falar fulano é igual ao pior de cicrano, é porque o fulano realmente é pior. Ele não tem as qualidades do cicrano, ele só tem o pior dele. É isso que a Vera Magalhães falou em O Globo. A Vera que foi xingada pelo Bolsonaro aí, falou, xingou foi pouco. Merece... o Brasil não merece, mas a Vera merecia uns 100 anos de governo Bolsonaro, viu? Pra ser presa, tudo mais. Pense em alguém que merecia uma ditadura bolsonarista, era a Vera. Devia mandar a Vera para a Arábia Saudita para ser governada pelo amigo do Bolsonaro. Já que ela acha que o Lula é o pior que o Bolsonaro, vai lá experimentar o pior do Bolsonaro. Ó, já fiquei até bravo aí com esses jornalistas aí. Peça aí sua inscrição no canal. Falou.